Ele diz que é maior que Abraão, maior que Jonas, maior que os profetas, porque ele está acima de tudo e de todos. Ele é Deus. Ele é Deus. Então, a colocação dos 4 evangelistas sobre esse milagre que se repete nos 4 evangelhos é para mostrar no que a nossa fé deve ser fundamentada, centralizada. Isso aqui é interessante porque se você quer ser enganado, se você quer ser iludido, é porque você quer. Você tem a palavra, você tem o evangelho, mostrando em quem e aonde a sua fé deve estar centralizada. Ele é o eixo, ele é a base, ele é o fundamento. Efésios 2:20, 21, 22, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos, do qual Jesus Cristo é a pedra principal, e no qual todo edifício bem ajustado cresce para a glória do Senhor. Então, ele é a pedra, como ele disse em Mateus 16, 16 até o 18. Eu edificarei a minha igreja, nele, ele é quem edifica. Então, os 4 evangelistas mostram aonde a nossa fé deve estar centralizada. É no milagre? Não. Aonde a nossa fé deve estar centralizada? No pregador? Não. Aonde a nossa fé deve estar centralizada? No cientista? Não. No misticismo? Não. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Assim como a água, 2 elementos essenciais para a sobrevivência humana. Quais são os 2? A água e o alimento. Jesus se coloca como a centralidade para o alimento espiritual do homem. Ele diz, eu sou o pão da vida. E ele disse à mulher samaritana, está aqui a fonte da vida. Quem de mim beber nunca mais terá sede. Essa aridez, bota para cá, Daniel, essa aridez, essa escassez presente nas igrejas de hoje, aonde crente diz que tem Deus, mas está desesperado, aonde crente diz que está cheio de Deus, mas na hora que surge um profeta, bota para cá, um pregador dizendo que tem cura, que tem milagre, e aí você fica desesperado, dando dinheiro, correndo de madrugada para lá, é sinal de que você não tem Deus. Porque quem tem Deus confia nele até dentro do quarto. Quem tem Deus busca a cura nele aonde estiver. É claro que Deus pode usar um homem, mas nós sabemos que ele cura à distância, ele cura com a oração do marido dentro de casa, ele cura em um culto normal na igreja. Eu estou cansado, bota para cá, cansado e revoltado com essa palhaçada de homens que se dizem homens de Deus e estão explorando a fé simples de povo humilde, sofrido. E esse povo humilde também sofrido cai, eles caem nessas armadilhas porque querem. Jesus disse, conhecereis e a verdade vos libertará. Eu creio que Jesus faz milagre. E se ele quiser operar um milagre na minha vida, ele opera eu deitado na cama. Ele opera eu entrando na igreja. Ele opera até uma irmã me parando no meio da rua e dizer, eu senti de Deus de orar por você. É assim ou não é? Agora, aqueles que usam do milagre, da fé, do evangelho, para enriquecerem, para chamar fiéis, para lotar igrejas, são na verdade charlatões da fé e que querem simplesmente criar seus patrimônios em nome da fé. E eu tenho um alerta de Deus para todo o Brasil. Não creia nisso, gente. Não creia. Hoje eu vou falar toda a verdade de Deus, porque eu fui chamado para falar a verdade. Olha, bota para cá. Outra, se tu não concordar, sai da live. Bota bem aqui. Sai da live. Aqui nós só queremos quem quer ouvir a palavra de Deus. Se tu quer dar pitaco, cria uma live para ti. Cria uma... Como é que ele diz? Cria um canal para ti. Aqui é para crente. Aqui é para quem quer aprender a Bíblia, é para quem quer servir a Deus. Tu quer dar teu pitaco, vai criar teu canal para lá. Cria teu canal para lá e chama tudo que gosta dessas palhaçadas, dessas briguinhas. Aqui não é canal de debate, aqui não é canal de discussão, porque o teu debate não vai alterar a fé de ninguém. Cria teu canal, cria teu Instagram, cria teu inferno. Agora, aqui nós queremos quem ama a palavra de Deus. Agora, a verdade de Deus nós vamos dizer para todo o Brasil. Então escutem, vamos analisar o texto. Como é que diz? Começa aí, vamos lá. Vamos analisar o texto. João capítulo 6. Isso.
Depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Muito bem. Aqui nós temos o texto, 6, 1 a 14, alimentando aproximadamente 5.000 pessoas. E aí, seguido dessa alimentação, é que vai vir o sermão sobre o pão da vida. Veja que o autor, ele está tratando nesse primeiro momento só do milagre. Ele está tratando só do milagre. E por que a multidão estava atrás de Jesus? Não se iluda, nem sempre a casa cheia é sinal de que estão interessados no que é de Deus. Vamos começar por aqui. Nem sempre a casa cheia é sinal de que o povo quer Bíblia. Nem sempre a casa cheia é sinal de que as intenções são boas. Nem sempre ajuntamento é sinal de que as coisas estão bem. No capítulo 11 do livro de Gênesis, eles se ajuntaram, se fortaleceram, criaram uma torre. Mas eu pergunto, era ajuntamento para o bem? Não. Lá em 1 Coríntios 11, Paulo diz, vocês se ajuntam não para o melhor, mas para o pior. Nem todo ajuntamento é do céu, nem toda multidão é sinal de que Deus está nela. É sinal de que Deus está nela. Então veja bem, a primeira coisa que nós vamos analisar, alguns dizem que o capítulo 5 e o 6 não estão em ordem cronológica. Alguns sugerem que seria melhor colocar o capítulo 6 no lugar do 5 e o 5 no lugar do 6. Nós não temos base para isso, são pequenas opiniões. Mas eu estou dizendo isso porque alguns comentaristas, você pode ler e talvez eles vão falar sobre isso. Mas não há necessidade disso. O texto, ele não identifica qual local estava sendo a montanha. Só diz que ele subiu ao monte. E naquela época, ao redor havia muitas cadeias de montanhas. Poderia ser qualquer uma delas, mas não há planície, mas não há nenhuma identificação certa desse local. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui é que esse milagre, ele serve como um sinal. Esse milagre não era para mostrar que Jesus sabe fazer pão, não era para mostrar que Jesus queria abrir uma padaria, e nem era para criar um grupo de pessoas em busca dele todo dia para comer pão. Esse milagre como sinal, e João, é característica de João, tratar como um sinal que dava credencial de que Jesus de fato era Deus. Rapaz, é bem feita a Bíblia, não é isso? Todas as vezes que nós lermos esses milagres, ou melhor, esse milagre aqui, há 4 coisas importantes sobre esse milagre. Primeiro, ele está revelando que Jesus é o pão da vida. O primeiro alvo aqui desse milagre é mostrar que Jesus Cristo é o sinal apontando que Jesus Cristo é o pão da vida. Esse é o primeiro momento. Segundo, evidenciar que o nosso Senhor, ele tem compaixão, ele tem misericórdia e ele tem cuidado para com as pessoas. Não é isso? Vamos falar das 4 perspectivas sobre esse sinal. Qual é a primeira? A primeira perspectiva? Mostrar que Jesus é o pão da... Pronto. A segunda é mostrar que ele cuida dos seus. Jesus é interessado tanto no cuidado físico, como no cuidado o quê? Espiritual. A terceira coisa, Jesus Cristo estava mostrando que esse sinal apontava que ele era o Messias prometido. O melhor para a humanidade. Ele não é uma melhor opção. Ele não é uma das saídas. Ele não é qualquer ideia. Ele é a melhor ideia. Ele é a melhor opção. Ele é a única. Então veja que o propósito desse sinal era mostrar que ele é a única saída, a única opção, a única verdade, a única vida, o único caminho, o único pão, a única fonte da vida. Ele é o único, não é isso? E em quarto lugar, mostrar a suficiência e o poder de Cristo. Nos 4 evangelhos, o objetivo deste sinal
é exaltar Jesus Cristo como pão, como Messias, como aquele que tem todo o poder para fazer todas as coisas, inclusive suprir a necessidade física e espiritual do ser humano. Então aqui você tem o propósito do milagre, ou seja, o milagre como sinal. E estamos apresentando o propósito, não é isso? O propósito desse milagre. Então aqui o milagre era como um sinal que está sendo colocado aqui. E quando nós falamos desse milagre, desse propósito, aí nós vemos agora que eu falei no início. Qual era o propósito, pastor Ziel? É que a fé dos discípulos, elas deveriam estar centralizadas em quem? Em Cristo Jesus. Ou seja, enquanto você tem o milagre, ou seja, o milagre como sinal, que eu falei das 4 colocações, e aqui você tem agora o propósito do milagre. Jesus não está fazendo para se amostrar, Jesus não está fazendo porque hoje tem uns engraçadinhos. Cadê Jesus? Bota um copo d'água e diz, transforma em vinho. Não, a Bíblia mostra que ele, João 2, começou a fazer aqueles sinais para que as pessoas pudessem crer. E tudo que você precisa crer em Jesus, ele não precisa mais andar fazendo água em vinho, precisa? Não, porque a Bíblia diz lá em João, leia aí para eles, 21, lá para o verso final. Olha o que diz. Hoje, o verso final. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Isso. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escrevessem. Agora é o 20 final. 20 e 31 agora. Isso. Estes, porém, foram escritos... olha esse pronome aí. Estes, porém, foram... escritos Pronto. Para que creiais que Jesus é o Cristo, Sim. o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, se Jesus andar de novo fazendo água transformar água em vinho, ele vai contrariar o que está escrito porque ele já disse o que eu já fiz. Vejam bem, todas as operações de milagres e maravilhas eram para ratificar a divindade de Jesus Cristo. Hoje ele não precisa andar fazendo um monte de coisa para que as pessoas creiam, porque o objetivo dele não é fazer sinais ou milagres para impressionar. Ele fez como uma forma de credibilizar perante o povo a autoridade dele como Messias. Temos que entender a Bíblia, gente. Fala isso, senão o povo não vai ouvir. E esta é a grande problemática. A multidão seguia Jesus só por causa dos milagres, enquanto que os discípulos não eram pelos milagres, era por causa do Cristo. Agora preste bem atenção à palavra do pastor Adalberto. Vamos começar. Estamos aquecendo agora. Eu vou começar bem aqui nessa deixa dele. Primeiro lugar, quem era que seguia a Jesus? Olha o texto, como é que o texto diz. Quem era que seguia Jesus? Uma multidão. Mas Jesus queria uma multidão cega? Não. Jesus queria uma multidão alienada? Não. Jesus queria uma multidão só de poder? Não. Jesus queria uma multidão só de milagre? Não. Jesus queria uma multidão só no culto? Aqui está fogo, aqui está ardendo. Eita, ele queria? Não. Jesus não queria disso. Olha para cá. Eu vou falar a verdade de Deus aqui. A verdade de Deus. Olha, tu está filmando? Bota para cá. Quando você vê um homem no culto, que ele faz isso aqui, ele é um mentiroso, falso profeta. Falso profeta. O Senhor não usa teatro, ele usa evangelho. Você não vê um momento de Jesus, ele saindo de si, ele em transe, ou ele caindo, ou dizendo para o povo, me carreguem que eu estou cheio. João 13, 15, olha aí, vai. Hoje eu vou dizer, tu está filmando? Bota para cá, Daniel. Hoje eu vou dizer a verdade de Deus para todo o povo. Porque eu vos dei o exemplo. Para que como eu vos fiz, sim, façais vós também. Prestem bem atenção. Jesus era o Filho de Deus ou não era? Quando você lê Mateus 17, a Bíblia diz que ele esteve no monte da transfiguração. Quem era que falava com ele? Elias e quem mais? E Moisés. E os discípulos viram, Pedro, Tiago e João, viram a glória invadir ele. Foi assim ou não foi?
A glória invadiu, que foi tamanha, que Pedro disse, não vamos sair daqui não. Não vamos, oh meu Deus. Hein? Vamos ficar só vendo esse quadro maravilhoso. Meu Deus do céu. Aí vocês têm raiva de mim. Os profetas reis. Pastor que não entende Bíblia, que não sabe o que é. A interpretação real tem raiva. Porque era gostoso ou não era? Eles disseram, aqui está gostoso. E eles disseram, nós não queremos nem cabana para nós. Lá estava tão gostoso que eles disseram, não queremos cabana. Faça uma cabana. Vamos fazer uma cabana para quem? Para Elias, Moisés e quem mais? Nós vamos ficar só vendo essa? Não, ficar só vendo essa glória. Eles ficaram invadidos pela glória. Ficaram tomados pela... Mas quando desceu, Jesus disse assim, não contem isso para ninguém. Senhor disse, eu tenho muita gente para ganhar. Eu tenho muita gente para ganhar. Que é? É um anjo? É um anjo, é? Deixa de mentira, bota para cá. Tu não está vendo anjo nenhum. Tu não está vendo profeta nenhum. Ai, me segura. O grandão da Galiléia me tomou aqui, numa unção. Deixa de show, rapaz. Olha para cá. Deus vai cobrar de ti, falso profeta, mentiroso, enganador, palhaço. Deus não usa essas coisas. Capítulo 17, capítulo 18 de 1 Reis. Os profetas de Baal faziam o quê? Pulavam. O que mais? Se cortavam. O que mais? Gritavam. O que mais? Elias fez o quê? Só ajeitou o altar e entregou para Deus. Se Deus quer curar, o poder é dele. Ele faz como ele. Rapaz, meu Deus do céu. João Batista, um dos últimos profetas. Sim, o que João Batista fez? Só pregou. E quando alguém dizia, rapaz, mandaram perguntar, porque ele tinha autoridade e nem fazia milagres. Aí mandaram perguntar, tu és o Cristo? Foi o que ele disse? Eu não sou Cristo. Irmão, se fosse hoje, só porque um diz que é pregador, quer se amostrar, e João Batista, que era o preparador da vinda ele disse, o que vem aí eu não sou digno nem de me abaixar para desatar. E ele disse, é bom que ele cresça e que eu diminua. Quando foram dizer, olha, Jesus está batizando, mas ele disse, eu disse para vocês, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo, eu não sou nada, eu sou amigo do noivo, mas quem tem a noiva é ele. Teve tremelico em João? Teve tremelico em João? Quem era que seguia a Cristo? Uma multidão. Só que a multidão, ela tinha uma percepção errada sobre quem? Sobre Jesus. Eu vou já mostrar para vocês. Quando a multidão segue a Cristo, Jesus entendeu que ela não sabia porque estava seguindo. Ele fez o milagre, mas agora entra o que ele disse. Ele vai dialogar a fé. Porque fé não pode ser cega também. A fé tem que ter base e ela tem que ter diálogo. Tu quer ver diálogo da fé? Vamos ver bem. Atos 3, vamos lá. Aí tu pode se zangar. Não é com a Bíblia, não é comigo não. É Atos 3. É Atos 3. É Atos 3, vamos lá. Atos 3, aliás, Atos 2. Não é Atos 3 não, é Atos 2. Aí vai lá. Verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Olha aqui, a multidão estavam dizendo que eles estavam bêbados, estavam embriagados, estavam loucos, não foi assim? Ou seja, era uma fé irracional, era uma fé cega. Aí o que Pedro faz? Se coloca de pé com quem? Com os 11. Ele se coloca em pé com os 11. Com os 11, não é isso? Ele se coloca em pé com os 11.
Aí ele passa a explicar. E olha o que ele diz no verso seguinte. Vamos lá. Estes homens não estão embriagados como vós pensais. Ó, aqui ninguém está doido. Essa história que tu anda dizendo, aqui é o seguinte: depois que a glória invade, ninguém fica em si. Ninguém. Quem foi que disse que fé é doida? Eu tenho que saber por que eu estou morrendo pelo evangelho. Se alguém cortar minha cabeça, eu tenho que mostrar para ele por que ele está cortando a minha. É porque eu não nego a Cristo. A minha fé em Cristo é maior que qualquer outra coisa. Eu sei em quem eu tenho crido. A nossa fé não é louca, gente. Bota para cá, Daniel. A nossa fé não é louca. Essas igrejas e líderes que pregam fé sem diálogo da fé. A multidão estava dizendo, tão doido, não era assim? Tão doido, o que mais? Tão embriagados, tão bêbados. Aí Pedro ficou louco também. Eu também estou embriagado, eu também estou doido. Ele ficou... Ele diz, parem, ninguém aqui está doido. Ninguém está bêbado. Aí ele vai dialogar a fé. E sabe como é que ele vai dialogar a fé? Ele vai dialogar a fé no Velho Testamento. Olha aqui, vai lá, o que ele diz? Mas isto foi o que foi dito Meu pelo Deus. profeta Joel. Ele estava fora de si? Não. Ele foi usar argumento, é porque é o seguinte, eu subi num pé de goiaba, e pela manhã no pé de goiaba, eu chupando uma pitomba, aí o anjo chegou e agarrou na... Irmão, tem cada loucura desse povo hoje. E eu comendo uma goiaba, e de repente o anjo apareceu, é assim que ele disse? Ele foi buscar a base aonde? Olha para cá, bota para cá, Daniel. A experiência pentecostal não pode ser de mente, não pode ser emocional. A experiência pentecostal tem que vir de onde? Da palavra. Olha aqui, Pedro inventou alguma coisa aqui? A igreja estava criando um movimento sem base bíblica? Qualquer movimento, pode dizer que... Bota pra cá, Daniel, tu está filmando, rapaz. Bota pra cá. Podem dizer que lá tem anjo, pode dizer que lá tem fogo, pode dizer que a porta do céu abriu lá. Mas se não tiver um versículo para respaldar, não é de Deus. É invenção. É invenção. E por que eu estou falando isso aqui? Porque quando Jesus viu a multidão correndo atrás dele, ele disse, não, a multidão não está me conhecendo, ou melhor, não está entendendo. Não é assim? Eles estão pensando que eu sou o quê? Padeiro? Hein? Eu sou padeiro da fé? Eles estão pensando que eu sou padeiro? Eles estão pensando que eu sou multiplicador de milagres? Eu estou fazendo um sinal para confirmar a minha deidade. Para que a fé deles não seja em qualquer charlatão, fanfarrão. Meu Deus do céu. Se a fé se fundamentar só no milagre, quando o milagre cessa, a fé acabou. Só que Jesus está por em cima do milagre. Pastor Adalberto, era como se tudo findasse ali. E como a multidão não tinha, aí Jesus Cristo, irmão, rapaz, a fé tem que ser o quê? Que eu disse agora? Dialogada. Como a multidão não entendeu, Jesus diz assim, gente, esse pão que eu estou dando para vocês, amanhã se acaba. Eu quero dar algo, olha a fé dialogada, vocês devem trabalhar pela comida, isso, e não pela comida que perece. Trabalhar pela comida que e a comida que permanece é para a vida eterna. O carro se acaba, a casa se acaba. Jesus disse em Mateus 6, aqui o que você tem, o ladrão pega, a traça come e a ferrugem acaba. Aí ele diz, ajuntai para vós. Meu Deus, a fé tem que ser dialogada, gente. A fé tem que ser dialogada. Eu creio que Jesus faz o milagre, sim. Eu creio que Deus abriu o mar vermelho, eu não tenho dúvidas. Agora a minha fé é mais do que isso. A minha fé me aponta para uma dimensão superior, que é a salvação em Cristo para a vida eterna. E vocês sabiam, essa fé que não é dialogada é uma fé pobre.
É uma fé materialista. A igreja está lotando de pessoas que só vão para culto se tiver um milagre. Se Jesus curar a mãe que está doente de câncer, ou se Jesus fizer um milagre, ou se Jesus abrir a porta. E eu sei que Ele faz, mas a minha fé não é isso. Gente, e o que eu fico mais admirado é que essa fé já estava no Velho Testamento. Quando você vê o escritor aos Hebreus citar o capítulo 11, gente, vamos para lá. Eita, rapaz, é lá pelo verso 16, 17, vê aí, bora. Como é que diz? Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles. Começa do 15. 15. E, se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aí começa pela fé Abraão. Não, só bem. Agora eu te fazer uma pergunta, tu que leu, e tu vai responder para o povo fazendo a hermenêutica, já bem aí a exegesezinha. Eles estavam aonde antes, esse povo aí todinho, nos versículos que tu leu, eles estavam aonde? No deserto, na antiga aliança. Não, eles já tinham saído do deserto, eles chegaram aonde? Na terra prometida. Na terra prometida, não é isso que eles dizem? Sim. E observe bem, o que tinha lá? Era a terra que manava? Leite e mel. Prosperidade, abundância. Só que aí entrou agora de novo o que o Adalberto falou, o pastor Adalberto. A terra manava leite e mel? Era o melhor lugar da terra? Era o melhor lugar do mundo? Eles queriam ficar lá? Eles queriam ficar lá? Eles diziam assim: nós estamos nessa terra boa, mas essa não é o fim da bênção. Entenderam? Meu Deus. Diz aí, como é que ele diz? Temos uma melhor, uma celestial. Ou seja, isso aí é no Velho Testamento. Eles estavam na melhor terra, no melhor lugar, toda murada e próspera, que um cacho de uva, eles carregavam onde? 2 homens carregando um cacho de uva. A terra era boa ou não era? Mas morando na terra, os que eram incrédulos, que não tinham fé verdadeira, daqui eu não saio, não é assim? Mas os que tinham fé, eles diziam: não, isso aqui é só um protótipo. Falei. O milagre é bom, mas quem faz o milagre é melhor. Ah, verdade. O milagre era bom, mas quem faz o milagre é? E eles queriam era estar onde esse Deus maravilhoso estava. Por isso que ele diz: não, aqui é bom, mas nós temos já uma pátria. Oh, glória a Deus. É por isso que em Filipenses 3:20 Paulo diz: mas a nossa pátria está onde? Se a tua fé, meu irmão, se confinar só a uma BMW, tu és o mais lascado da terra. Olha cá, Daniel. Se a tua fé se confinar só a uma fazenda, a poder, tu és o mais miserável. É assim ou não é? Agora eles disseram: não, irmão, meu Deus. É por isso que Moisés, a Bíblia diz que ele deixou de ser chamado o quê? Filho da filha. Eita, rapaz. Isso aqui é o diálogo da fé. Sabe qual é o problema? Bota para cá, Daniel. Sabe qual é o problema nosso? É que nós não dialogamos a fé com os nossos irmãos. Não é isso? Eu só quero falar do poder. Eu só quero falar, é isso, é aquilo. Eu tenho que sentar com meu irmão. O Senhor Jesus cura, o Senhor liberta. Mas esse não é só o alvo. O alvo maior é que nós vamos ser como Jesus. Nós vamos morar onde Ele. Então tudo aqui é passageiro. Esse câncer, essa doença, não tira o peso da glória, Romanos 8:18, de que há de ser revelado em nós no céu de glória. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Meus queridos pastores e diáconos e professores que aqui estão. Eu vou dizer, se nós dialogássemos a fé com os nossos crentes, sentando com eles, mostrando tudo, seria muito melhor do que essa barulhada toda que está tendo dentro da igreja, que a maioria não sabe definir claramente o que é a sua fé em Cristo. E tu pensa que eu estou dizendo bobagem? Tu pensa que eu estou... Vocês sabiam? Olha, tu está filmando, Daniel? Bota para cá. Verdade de Deus para o Brasil. Eu vou dizer aqui. Olha, Pentecoste não é pular, Pentecoste não é gritar, Pentecoste não é correr. E eu nunca li na minha Bíblia um versículo. Se tu me mostrar um versículo, Jesus mandando tu pular... Se tu me mostrar um versículo, Jesus está me mandando eu pular. Bota aí, eu vou dar R$2.000 agora. Se você me mostrar, eu dou, eu boto na tua conta. Jesus mandou eu pular, eu fazer aviãozinho, eu correr. Se tu mostrar para mim um versículo,
Se tu mostrar para mim um versículo, eu boto na tua conta agora R$2.000. Bro, tem um irmão aqui que vai dar os 2.000, bota aqui para ele. Olha, que ele é empresário. Deixa eu te dizer uma coisa. Se tu me mostrares um versículo, agora, Jesus me manda eu pular. Jesus manda eu correr. Pastor Zé, o senhor está dizendo que o crente não pode? Pode. A Bíblia diz, batei palma todos os diante das maravilhas de Deus. O crente não pode glorificar a Deus, assim pode. Mas eu não estou dizendo que isto é ortodoxia bíblica, gente. Não é. Vamos ver aí, só para os irmãos observarem uma coisa. A Bíblia diz claramente no ajuntamento espiritual. Eu já preguei isso aqui tanto, mas quando a gente fala, vamos começar primeiro, fé dialogada. 1 Pedro 3,15, fé dialogada. Vamos ver lá, 1 Pedro 3,15, fé dialogada. Fé dialogada. 1 Pedro 3,15. Antes, sacrificai a Cristo. Sacrificai não. É bom, santificai. Santificai a Cristo. Como Senhor em vosso coração. Antes santificai a Cristo aonde? Como Senhor em vosso coração. Primeiro, Jesus está dizendo, saiba quem é o Senhor da sua vida. O senhorio de Jesus tem que estar dentro de você. Depois... E estais sempre preparados. Aqui só pode estar preparado quem tem diálogo da fé. Para fazer o quê? Para responder com mansidão e temor. Eu só posso responder com mansidão, com temor e segurança, se eu viver o diálogo da fé. Por que a Bíblia diz, Jesus sentava, Jesus subia ao monte, Jesus se assentava, Jesus ensinava, Jesus falava? Porque Jesus não queria ninguém enganado. Ele queria todos firmados em um diálogo da fé que mostrasse a realidade espiritual. Não queria ninguém alienado. Ninguém alienado, ninguém louco. Essa história de eu só dizer, é porque o pastor Zé, ele é contra, mas aqui tem poder mesmo. Me mostre o que é poder de Deus à luz da Bíblia. Prove para mim o que é poder de Deus à luz da Bíblia. Prove para mim. Quem é que está proibindo o poder de Deus? Eu digo como Pedro, quem sou eu para impedir o agir de Deus? Mas quando, tu quer ver agora? Vamos lá. É porque não entende Bíblia e quer me atacar. E eu nem me importo. Atos, vamos lá, para o capítulo 11. Atos 11. Atos 11, não é isso? Atos 11, 11, 17. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a... Não. Começa pelo verso 15. 15. E quando comecei a falar... Fé dialogada. Agora os anciãos vão dizer, Pedro, como foi que você foi pregar para gentil? Não é isso? Você não sabe que esse povo não tem ligação conosco? E eram crentes. Mas olha agora o que é uma fé dialogada. Gente, vamos dialogar a fé, gente. Vamos dialogar a fé. Vamos conversar. Vamos mostrar. Mostre para adolescente, mostre para o jovem o que é fé. Vamos lá, leia. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Sim. E lembrei-me do dito do Senhor quando falou. De novo, preste bem atenção. Toda a experiência que Pedro via acontecendo, ele ligava com o quê? Com as Escrituras. Fala, com o quê? Com as Escrituras. Ele não inventava nada da cabeça. Ele comparava. Ele estava o seguinte, ele ficava observando. Isso aqui tem base ou não? Na hora que Simão pediu dinheiro para... ofereceu o dinheiro, o que foi que ele disse? Tu estás cheio do diabo. Ele sabia o que era de Deus e sabia o que era do diabo. E quando ele viu, ele estava explicando agora, dialogando com as autoridades, o que era o poder de Deus. Vamos lá. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Esse batismo aqui com o Espírito Santo, ele estava mostrando claramente que o Espírito Santo haveria de atuar, porque tem os dois sentidos, batizar para unir no corpo, como está em 1 Coríntios 12, 13, mas também batizar purificando as vidas através do fogo do Espírito Santo de Deus. Prossegue. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo,
Quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Quem era então eu para resistir a Deus? Ele entendeu que o que ele estava falando, o que ele viu na casa de Cornélio, era ação de quem? Do Espírito Santo através do quê? Da palavra. Ele não viu nada fora da palavra. Gente, meu Deus do céu. Aí o Senhor Jesus, ele vê uma grande multidão que está atrás dele, faminta. E faminta literalmente, mas não era fome. Falei. É interessante que no próprio texto, Pedro não está fazendo nenhum movimento. Pedro está simplesmente pregando a palavra. Pedro está simplesmente ensinando. E quando ele ensina, sem nenhum movimento, o Espírito Santo desce. Pastor Adalberto, quem é que vai proibir você estar pregando a palavra e de repente alguém fala línguas estranhas? Alguém pregando a palavra de Deus e o irmão diz: pastor Zé, eu senti que se o senhor orar aqui por mim agora, eu vou ser curado. Quem é que vai proibir isso, gente? Ninguém está proibindo isso. O que nós estamos batendo contra são essas invenções que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Bota para cá, Daniel. Pastores de Deus, homens de Deus, vamos olhar para a Bíblia. Vamos olhar para a Bíblia, gente. E observem bem, prosseguindo. Aí o Senhor Jesus vê aquela multidão, mas ele olha para Filipe. E como é que ele diz para Filipe? E Jesus subiu. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse para Filipe: onde compraremos pão para eles comerem? Observem bem que Jesus sabia que a multidão era grande. A próxima cidade, a mais próxima, era Betsaida. E já estava tarde, o horário era tarde, a noite já estava se aproximando. Para comprar naquele exato momento, eles não teriam nem dinheiro, não é isso? E nem condições de chegarem lá. Então Jesus primeiro coloca um problema diante de quem? Dos discípulos. Ele coloca o problema. Não era problema para Jesus, mas era problema para quem? Para os discípulos. Havia problema para os discípulos, mas não tinha problema para Jesus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus disse isso para o peirason. Vamos lá, peirason. Essa palavra aqui é testar. É esperme. Interessante, eu fiz essa tradução aí. Se vocês analisarem bem no texto original, essa expressão, esse verbo no texto original, peirazo, ele está apontando para testar, para analisar, fazer uma experiência como teste. Mas pode ser testar alguém positivamente ou testar alguém maliciosa. Aqui Jesus não estava testando maliciosamente, porque ele não faz isso. Era testando positiva para saber como eles haveriam de reagir diante daquela situação. Interessante que esse teste aqui, Jesus estava fazendo para Filipe, para mostrar para ele como é que, diante da necessidade da multidão, diante do apelo da multidão, diante do grito da multidão, como era que ele haveria de se portar. Falei. Professor Zé, porque o peirason, ele tanto faz teste positivo ou negativo, como o senhor disse, tanto faz testar para fortalecer, ou como testar no sentido de tentação. Por isso o contexto explica. Por isso as pessoas usam uma palavra solta assim, sem contextualizar, aí gera uma heresia. Um problema, é verdade. Um problema. Então tem que saber, dentro dessa conexão textual, a análise da sintaxe dentro do texto, não é isso? É muito importante essa estrutura, ok? Então, o Senhor Jesus faz esse teste para experimentar, não é isso? Para experimentar. Aí é o verso? Verso 6. Isso, a fé dos discípulos. Dizia isso para experimentar. Então, ele fez. Aí, o que acontece? Na mesma hora, o Filipe faz cálculo, não é isso? O Filipe faz cálculo. Porque se vocês analisarem, ele diz aí, como é que ele diz? Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não serão suficientes para que cada um deles tome um bocado. Olha, um denário inteiro poderia fornecer uma alimentação para 2 dias, ou então 30 refeições. 200 denários
poderia dar uma refeição para 6.000 pessoas. Mas só homens lá tinham quanto? Então não daria. Ou seja, não tinha igreja naquele momento, nem multidão que pudesse. Ele mostrou a impossibilidade. Onde acharíamos? Nem que nós tivéssemos 200 dinheiro. Porque o denário correspondia a um diário de um trabalhador. Então uma família de 5 pessoas mais ou menos, trazendo para esse campo, aí você vê o que um denário poderia alimentar durante 1 ou 2 dias. E aí o problema era grave, o problema era sério, porque ele deixou claro a impossibilidade. Aí entra o outro discípulo, André. O que o André diz? Vamos lá. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Aí o que acontece? Ele olha, colocou 200, não tinha como, porque era só para 6.000. E aí depois, o outro entra como? Entra com 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Aí piorou a situação. Porque ele diz, mas o que é isso para tanta? Aí alguns falam do rapazinho, alguns dizem que era um meninozinho. Rapazinho, ele já tinha uma faixa etária interessante. Não era um meninozinho normal. Entendeu? Outros sugerem que seria mais ou menos um escravo. E ele trazia, o que ele trazia? 5 pães e 2 5 peixes. pães de cevada, alimento de pobre, e não de trigo, alimento de pessoas de mais condição. Ou seja, toda a situação era improvável. Mas aonde Jesus está, não há situações improváveis. Ele faz o milagre, ele opera maravilhas. E o que ele queria mostrar aqui? Irmãos, por que Jesus envolveu esses discípulos que eram fracos, eram falhos, eram negativistas? É porque Jesus, irmãos, estava treinando eles, treinando para uma missão futura. E o Senhor Jesus faz questão de envolver eles no milagre. Irmão, mais uma vez eu digo, olha como é gostoso dialogar a fé. Hoje, quando tem uma pessoa que diz assim, um dia desse entrou aqui na sala, uma pessoa, e aí o irmão disse assim, pastor, essa pessoa quer lhe conhecer aqui. Aí eu comecei a conversar e tal. Aí uma pessoa olhou e disse assim, eu não creio muito em pastor. A pessoa que estava do lado dela. Pastor, para mim, tem muito pastor mentiroso, e eu não creio muito nessa história de Bíblia. Eu olhei para ele e disse assim, meu querido, tu estava lá? Não, era outra pessoa aqui, o irmão. Eu me lembrei aqui do irmão. Aí eu olhei para ele e eu disse, olha, meu querido, julgar como você quiser é uma questão sua, mas eu vou orar por você, para Deus te dar a vitória. E no dia que você puder vir aqui, para eu sentar e mostrar para você o caminho do ateísmo, da negação, que nós também temos argumentos. Ele olhou assim para mim e disse, pastor, me interessei. Eu venho aqui num culto agora. E eu, pastor, eu quero dizer que eu retiro as minhas palavras. É porque ele pensou que eu ia agir. Olha o diabo na boca dele. Olha o diabo, olha o Satanás. Não sabe dialogar a fé. Não é assim? Não sabe dialogar. Tem crente aí que não sabe dialogar. Aí como não sabe dialogar, aí pronto. Se você não pode rebater, cai fora. Agora, se você sabe dialogar a fé, mostre o que é a fé. Faça como Pedro, ninguém aqui está doido. Faça como Pedro escreveu, vocês têm que estarem preparados. Aí o grande problema é esse aqui. Jesus viu uma multidão que estava atrás de milagres. Jesus andava com um monte de discípulos que também eram negativos. Mas Jesus sabia dialogar. Observem que eles, ou se fosse hoje, olha, eu não vou operar o milagre porque aqui tem alguns que estão no nosso meio que não creem. Tem incrédulo aqui. Tira do púlpito. O Filipe foi fazer cálculo financeiro. E ele disse, esse dinheirinho que tem aqui na tesouraria, não dá para nada. Não é assim? Não dá para nada. E o outro, ele começou a mostrar mais impossibilidade. Tem um meninozinho aqui que eu arrumei um espanho, mas é só 5. O que é isso para a tamanha? Mas Jesus queria que eles vissem isso. Jesus queria que eles contemplassem essas impossibilidades. E Jesus estava dando uma lição. Vocês serão os futuros pregadores que vão levar a mensagem do pão para a humanidade. E é diante dessas situações que vocês serão testados. Mas como vocês já me conhecem, eu estou preparando vocês agora.
eu coloquei aqui que Jesus queria mostrar aos discípulos algo importante, que é necessário sempre depender de Deus. No momento de crise, no momento de luta, no momento de batalha, como era que os discípulos deveriam fazer? Depender de Deus. A segunda coisa, o Senhor estava treinando eles para as missões futuras, porque iriam surgir situações assim. Quando você lê Atos 6 primeiro, Atos 20, 28, ele diz: e vos constituiu bispos e pastores para apacentar o rebanho. Quem lida com o povo tem que saber que tem momentos que nós vamos estar diante desse cenário. E precisamos de fé. A terceira coisa, o Senhor chama homens para cooperar na obra dele. Cooperar, não é criar nada. Tu não cria nada, tu não faz nada. Ele te chama para... Por isso que lá em 1 Coríntios 3, Paulo diz, nós somos cooperar. Nós não somos dono da obra, só somos... O Senhor só te chama, sabe para fazer o quê? Para entregar. Só para servir. Lá, por exemplo, ele mandou os homens encher a talha, mandou? E depois quem foi que transformou a água em vinho? Aí ele mandou os homens levar para quem? Lá em João 11, quem foi que mandou tirar a pedra? Pronto, o homem não podia fazer? Quem foi que tirou a pedra? Foi Jesus? Quem tirou a pedra? Os homens. Quem encheram as talhas? Os homens. Pronto, agora preste bem atenção. E aqui, quem é que vai servir a multidão? Jesus precisa de mim, precisa de você, só para cooperar. Bota para cá, Daniel. Só para o quê? Cooperar, não é para tu fazer. A dispensa é dele, o poder é dele, a grandeza é dele, quem manda é ele. Ele só te chama para ser o quê? Deixa de se amostrar. Depois que eu cheguei aqui nesta igreja, só tinha 10 crentes, explodiu. E tu é o quê, hein, para explodir? Hein? É os crentes lendo palavra, animado, não é assim? E quando você começou a ensinar a palavra, os crentes foram despertados pela... E aonde a palavra milagre? Não é você não, é Deus usando. Aí você é só o que na obra de Deus? Cooperador. Pronto, o próprio Senhor Jesus não faz tudo sozinho. Ele envolveu os... Ou seja, na igreja nós temos que fazer o quê? Envolver a igreja. Agora deixa eu dizer, a igreja também precisa entender. Porque às vezes o irmão está tocando bem aqui, aí só porque botou outro, ele já fica com inveja. Uma coisa desgraçada, do inferno. Coisa do cão, rapaz. Aí tem um outro pregador, chegou aqui, aí disse, o irmão quer tomar minha cadeira. Que negócio de tomar cadeira? Vai fazer a obra de Deus, rapaz. Então pronto. Olha aqui. É preciso o quê? Opa. Eita. Bora. Aí ele, depois que ele mostrou tudo, o que ele disse para os discípulos? E disse Jesus, mandai assentar os homens. Manda fazer o quê? Assentar os homens. Jesus não trabalha na desordem. Eita, meu Deus. Na bagunça, culto rei bagunçado. Trabalho rei bagunçado. Menino correndo dentro de templo. É assim ou não é? Conversa véia para todo lado. Aí pronto, aí fica lutando. Irmão, prega que Deus abençoa. Deus não trabalha na bagunça. Deus trabalha onde há ordem, ordem. E tu quer ver? O apóstolo São Paulo não queria culto com... Ei, bagunçado. Bota pra cá. Daniel, tu tá filmando? Bagunçadores de culto. Deus tem uma mão pesada e ele vai sentenciar você que bagunça os cultos dele. Olha o que o apóstolo São Paulo diz em 1 Coríntios 14. Corre lá para mim fechar aqui. Eita, rapaz. É o último versículozinho. Eu gosto da Bíblia. Eu gosto da Bíblia. 14:40. Vai. Mas faça-se tudo com decência e com ordem. Faça o quê? Tudo. Com o quê? Com decência e com ordem. Como? Com decência e com ordem. O que foi que Jesus fez para fazer a multiplicação dos pães? Mandou todo mundo se assentar. Teve uma bagaceira. Eu quero meu pedaço primeiro. Bota... Ei, Jesus, o menino aqui tomou meu pedaço. Tem isso? Foi o que ele disse? Se assenta e os discípulos... Ele dá uma ordem, sentem todos, e depois que sentam, ele me dá o pão dos meninos, que o menino trouxe. Não é assim? Aí ele agradece a Deus por duas razões. Aí é chamado, isso aqui não é linguagem de igreja católica não, está no grego. Eucaristia, gratidão. Quando ele pega o pão, ele agradece por duas razões. Uma, porque Deus providenciou o próprio Jesus para ser o pão para a humanidade. Graças te dou, Pai. Jesus agradece ao Pai porque o Pai queria o bem da humanidade. Irmão, ele providenciou o próprio Filho dele para ser o alimento da vida eterna.
Mas em segundo lugar, ele agradeceu também pelo menino. O menino que estava ali com aquele 5 pães e 2, ele deu graça. Depois que ele deu graça, aí surgiu um pãozão grande, foi? Não. Ele cortava, botava na mão dos... Pronto. E nunca terminava. Vão servir. E eles iam servindo. Todo mundo em ordem. Tinha alguém lá, deixa eu ver como é que ele está operando esse milagre. Tem? Tinha? Deixa eu ver, deixa. Ei, caiu mais um aqui. Tinha desordem? Ordem. Deus só trabalha na ordem. Ele começa o universo organizando a casa que está no caos. Ele começa colocando ordem na casa. Irmãos, Deus não quer culto bagunçado. Mulher velha caindo e mostrando o fundo das partes íntimas dela. Aonde é que tem isso? Irmãos, sinceramente, hoje o batuque velho está tão grande, não faz diferença nenhuma de culto afro para culto evangélico. Não estamos desrespeitando crença de ninguém, mas tudo está parecido da mesma, e Deus não pode fazer uma coisa diferente no nosso meio, se Ele tem a multiforme de sabedoria. Hein? Eita, meu Deus, por que tu faz isso comigo? Agora tu quer ver mais? Coloca o 33, lê o 33. 33, do mesmo texto, né? 1 Coríntios, né? 1 Coríntios. É 1 Coríntios, vamos lá. 33, vamos lá. Deus não quer confusão não, vai. 14:33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aí pronto, e lê aí o 16, aliás o 26. 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vocês chegam no culto, o que vocês vão fazer? Vai lá. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Outra coisa, preste bem atenção. Deus não vai criar 2 pregadores no mesmo culto. Porque Deus já entregou a mensagem para o apóstolo, o profeta, que é o escolhido de Deus. Efésios 4, 11 e 12. A uns pôs Deus na igreja. Se eu estou pregando e o pastor Adalberto tem uma revelação que Deus deu para ele, faça-se tudo conforme a ordem. Ele primeiro espera eu terminar de... Ele não tem autoridade para tomar minha palavra. Por que Deus de confusão é esse? Um dia desse eu ouvi uma pessoa pregando dizendo: os pastores não querem ouvir a voz profética. Eu ouço a voz profética todo dia, que é essa daqui. Agora, se Deus usar alguém em profecia para mim, não é para a multidão, é para quem? Então ele tem que vir falar para quem? Terminar o culto, Deus não já deu? Pronto, ele pode guardar aquela mensagem, ele pode me entregar ela amanhã, ele pode me entregar ela depois, sim ou não? Aí só pode ser no culto. Pronto, tá aí. Então, só pode ser no culto. Aí que é teatro, é isso aí, pastor Adalberto. Aí pronto. Espírito Santo, não vai falar isso não, Espírito Santo. É para mostrar que é ousadão, que está em mistério, que o fulano tem mais. Não vou falar não. Quando Deus deu a palavra para Saul que ele seria o rei, aí Deus disse: Samuel, diz para o rapazinho na frente. Não foi assim? E entrega a mensagem para Saul. Aí ele disse: rapaz, vai indo na frente. Aí ele foi. Quando ele virou, ele disse: olha, o Senhor te escolheu. Ele chamou em particular. Então pronto. Deus, se é uma mensagem para a igreja, outra coisa, se é uma mensagem... Oh, Espírito Santo. Se a pessoa fica... Aí ela mesma diz: o Espírito Santo está dizendo que está vindo uma onda de chuva. Não, filho. Isso é mentira tua. Quando ele dá a mensagem, ele já dá a mensagem na língua que o povo está entendendo. Já é interpretada. Se um irmão está sendo usado e é uma mensagem para a igreja, aí a Bíblia diz que tem que ter o intérprete. Não é isso?
E ele leva a mensagem para a igreja, que se torna no nível. O Donald Tegui, ele diz que não, mas eu li um outro teólogo que diz que aquela mensagem, que Deus usou ele aqui em profecia, e ele tem a interpretação de línguas, aquela interpretação de língua é para tornar a mensagem compreensiva ao nível da mensagem que está sendo pregada. Aí ele diz que ela tem a autoridade para a congregação. Mas se não tem intérprete, faça o quê? Fique calado e fale consigo mesmo. Então, se Deus já me deu a mensagem, meu irmão, eu estava orando aqui agorinha, pastor, quando o senhor pregou, e Deus pediu para eu falar isso para a igreja, se é para a igreja. Aí ele diz para a igreja, ele não vai voltar a estar falando língua, porque o Senhor já deu a mensagem interpretada para ele. Pronto. Agora, se é um irmão falando em línguas e tem alguém que tem o dom de interpretar, aí ele vai tornar essa mensagem para quem? Para a igreja. Meu Deus do céu. Jesus mandou fazer o quê? Eles ficassem como? Cadê? Tudo sentado para um milagre. Onde tem bagunça, não opera não. Quem gosta de bagunça é o diabo. Ok? Aí pronto, Jesus deu graça pelo alimento. Agora quer ver a grandeza do milagre? Por que ele falou 12? Porque agorinha o Felipe disse, onde nós arrumaremos, ainda que nós tivéssemos 200? Não tem. Aí pronto, e o André disse, só tem quanto? 5 pães e 2 peixes. Aí tiveram que arrumar quantos cestos? 12. Aqui está a prodigialidade do milagre. Com Deus o pouco se torna muito. Com Jesus não há impossibilidades. Ele faz um milagre. Aí pronto. Agora vem o mais interessante. Quando terminou tudo isso, vamos lá. Olha como é que a multidão viu Jesus. Vendo, pois, aqueles homens... Vai mexer de novo. Vai. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Pronto. Vamos criar a problemática teológica. Eles disseram, esse é o Messias. Eles disseram? Não. Este é o Filho de Deus? Não, é longe. O que foi que eles disseram? É o profeta que devia vir ao mundo. Por quê? Por que eles disseram isso? Por 2 razões, vamos lá. Por 2 razões. Eles nunca... Olha aí, irmão, gente, é negócio sério. Na hora que Jesus disse que era o Filho de Deus, todos se revoltaram contra quem? Contra ele. Porque disseram, ele está doido, tem demônio, está possesso, porque ele está se tornando como? Como Deus. Olha a seriedade disso aqui. Veja a multidão. Não se iluda com multidão. Não se iluda com multidão. Eu vou pregar o evangelho, eu prego o evangelho. Termino de pregar, amém. Eu oro pelo enfermo, eu oro pelos que estão necessitados. Mas eu não quero ver apenas impacto de multidão. A multidão foi impactada pelo milagre? Sim ou não? A multidão foi levada à loucura por causa do milagre? Sim. Por quê? Eles mesmos disseram, um homem desse não pode ficar. Ele como um profeta, está desse jeito. Esse é o cara. A multidão, esse é o cara. É assim ou não é? E se esse homem, rapaz... Epa! Falei, eita! Quando eles disseram que esse era o profeta que deveria vir mesmo, eles diminuíram Jeremias, Isaías, os demais profetas. Eles só colocaram, Deuteronômio 18, eles colocaram Jesus no mesmo nível de Moisés. Eles disseram, o homem aí é como? Moisés. Porque quem é que eles tinham maior na lei? Moisés. Então Jesus agora é o segundo? Moisés. Rapaz, um cara desse como rei, em toda banquinha, não vai faltar nada. não vai faltar pão. Pão é aonde tiver. Porque com Moisés tinha milagre, era toda hora. Era maná, era glória, era roupa aquecendo no corpo. Vamos botar o homem. Jesus disse, vocês não sabem. Agora prestem atenção. Eles não chamaram Jesus de Deus. Não chamaram Jesus de Messias. E olha o contraste. Com a mulher samaritana, Jesus não fez milagre nenhum. Mas disse para ela, tudo, e ela começou, eu vejo que tu és profeta. Depois ela disse, tu não és profeta, eu vejo que tu és Messias. Glória a Deus. Aleluia.
profeta por todo lado. É só profeta, profetada, não é isso? Não é profeta de pregar a palavra, é profetada. De que adianta você receber a profecia do milagre e não receber o Messias do milagre? De que adianta não compreender o Cristo da salvação? A mulher samaritana diz: Jesus, quando ele disse: mulher, se tu soubesse quem é que fala contigo, ela disse: eu já vejo que tu não és um judeu simples, eu vejo que tu não és só um profeta, eu vejo que tu és o Messias. Aí Jesus olhou para ela: vai chamar teu marido, eu já preguei isso aqui. A multidão só colocava Jesus como, mas na hora que Jesus disse que era filho de Deus, na hora que Jesus disse que era o pão que desceu do céu, o que a multidão disse? Tá doido, rapaz? Até que pão a gente quer. Agora esse discurso dele, homem doido, não é assim? O povo só quer Jesus. Hoje as igrejas estão lotadas, só querem Jesus com o melhor louvor, o louvor da cura, o louvor, ele está te vendo, tu és a joia, não é assim? Aqueles teus planos, ele está grávido com os teus planos, teus sonhos são, ai, que você é crente, rapaz, teus sonhos são os sonhos. Aí fica o preguiçoso deitado, a preguiçosinha deitada. Deus está sonhando por mim. Ele está me vendo, está vendo tua preguiça. Não é assim? Ele está vendo tua preguiça, ele está vendo. Pronto, não é assim? Ele está vendo meus sonhos. Ele está vendo. Jesus viu uma multidão sonhadora. Vamos fazer dele um rei. Esse homem, como um rei, não vai ter padaria. Nós não vamos precisar botar padaria. Ele vai mandar pão aparecer lá na nossa casa. Esse homem, como nosso rei, não vai deixar faltar vinho em casamento. Aonde tiver casamento, ele bota. Esse homem, como nosso rei, não vai deixar faltar peixe. Pronto. Vai ficar peixe. Agora eu vi os políticos aí na Semana Santa. Entreguei 150 quilos de peixe. Ô, vantagem, não é assim? Tem que entregar, não é peixe não, é dar emprego para o povo. É emprego para o povo, saúde para o povo, educação, para que o povo não fique só numa filinha atrás de 1 quilinho de peixe. É assim. Queriam fazer rei porque conheceram a messianidade dele? Queriam fazer rei porque conheceram que ele era Deus? Queriam fazer rei porque conheceram que ele era Jesus? Queriam fazer rei porque viram o que ele fazia? Bora, lê o resumo. O que João está propondo nas narrativas do capítulo 5 e 6? Que Jesus é o Salvador, o Messias prometido, Jesus entrega a sua mensagem, a multidão não compreende, Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai. Desde o capítulo 1, Jesus se revelou como verbo, não é isso? O verbo revelado, João 14. No capítulo 2, ele mostra que ele é o melhor vinho, melhor que o sistema velho do farisaísmo, do judaísmo. Capítulo 3, ele mostra para Nicodemos que tem uma religião, que tem uma fé melhor do que uma religião morta. No capítulo 4, ele mostra para a mulher samaritana que ele tem a melhor água da vida. No capítulo 5, ele mostra que não precisa anjo descer do céu para movimentar. Ele tem o melhor movimento para a alma e o espírito humano. E no capítulo 6, ele é o pão da vida. Pronto, vamos lá. Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Isso. A procura da multidão e dos opositores religiosos. Dois tipos de pessoas procuravam Jesus. A multidão procurava Jesus para quê? Saciar a fome. Para saciar a fome, para milagre. E os opositores procuravam Jesus para quê? Para acusar. Para acusar, para matar. Vamos lá. Porque o milagre da multiplicação está nos 4 evangelhos. Isso, para exaltar Jesus. Exaltar Jesus e ele se tornar a centralidade da nossa fé. O poder infinito de alimentar a multidão revela o poder criador de Deus. Isso, porque Moisés deu um pão, que é o maná, mas o maná só matava a fome. E Jesus, como pão do céu, ele é infinito, ele é o criador, é o sustentador, é o provedor e é quem dá a vida eterna. Vamos. A multidão em busca de milagres, mas não em busca da mensagem da salvação. Só queria milagres, só queria Jesus como rei, só queria Jesus como profeta, mas não queria como Salvador. Pronto, vai. Porque a multidão seguia Jesus por curiosidade A multidão seguia Jesus por curiosidade e milagres. Ou seja, seguia ele porque ele era o caminho, a verdade e a vida? Não. Seguiam a ele porque ele era luz? Não. Seguiam a ele porque ele era a verdade? Não. Então vai.
O que o povo pensava de Cristo? Era um profeta poderoso, mas não era filho de Deus. Vamos. Jesus desafia a fé dos discípulos. 3 necessidades da multidão: física, material e espiritual. Jesus se interessou pela necessidade física deles? Sim. Pela necessidade material? Sim. Mas ele tinha foco maior em qual? Na espiritual. Vamos lá. A fé dos discípulos é testada em 2 níveis. Em quê? Experimentar o grau de fé Queria saber que eles estavam andando com ele, queria saber agora deles, como era que eles reagiriam. e treinar para os desafios durante a sua missão. Vai falando. Colocando o que temos nas mãos de Jesus, porque Ele sabe multiplicar. Se botar 5 pães e 2 peixinhos, o que ele faz? Multiplica. Vai. Fortalecendo a fé dos que haviam de crer. Como? O experimentar de Jesus. Isso. Percebeu o nível de compreensão espiritual sobre a fome da multidão. Ele queria botar diante de Filipe, diante de André, qual era a visão que eles tinham da multidão. E Jesus via a multidão com 3 necessidades. Como? Física, material e E espiritual. os discípulos só viam como? Só a física. Via material. Vamos. Jesus, o pão que desceu do céu. Vai. Não basta apenas operar milagres. É necessário o diálogo da fé. Já explicamos. Já. Percebendo a incredulidade dos oponentes. A deidade de Jesus é comprovada em 7 níveis. Vai. Ele é o pão, Ele é a luz, Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é a videira verdadeira. Vai. A diferença entre o maná e o pão do céu. O maná é que ele era provisório e apenas para aqueles que estavam no deserto. Quem comia do maná, morria ou não morria? Morria. Pronto, a geração toda que se alimentou do maná, morreu. E o pão que desce do céu? Quem come dele nunca, mas tem vida eterna.